Eu venho escrevendo sobre passaportes à venda há uma década e meia. Há um mundo onde esse passaporte azul já não vale tanto quanto antes. Já vemos isso, mas acho que pode piorar muito. Vender passaportes era visto como algo duvidoso, mas um grupo de consultores tornou o negócio mais transparente. Americanos são os principais clientes desses corretores de cidadania. Países podem fechar fronteiras rapidamente, você não é tão livre quanto imagina. Os americanos estão começando a enxergar seu próprio país de uma forma bem diferente do que faziam há 10 ou 15 anos. Pensei, vou criar um plano B. Não é justo que ricos comprem passaportes e pobres fiquem em campos de detenção. O que você aconselharia a alguém? Quais fatores principais ela deve considerar? Se você não fizer a sua pesquisa, isso pode sair pela culatra. Eu sei que você cresceu na Suíça e é um lugar fascinante. Tenho certeza de que você concorda. É neutro, é internacional, tem todas essas partes diferentes e as pessoas têm passaportes diferentes, falam línguas diferentes. Mas aí tem esse lado obscuro que eu só fui descobrir recentemente. Você cresce ouvindo sobre o ouro nazista e a riqueza judaica saqueada que dizem ainda estar com eles. Acho que está congelado, então eles realmente não podem fazer muita coisa a respeito. Ok, o que isso significa? Como está congelado? Bem, não posso te dar um exemplo específico da era nazista, mas mais recentemente pessoas como Muammar Gaddafi, outros ditadores que foram depostos, tinham muito dinheiro guardado em bancos suíços. E como essas pessoas são consideradas questionáveis, suas contas são congeladas para que ninguém possa usar o dinheiro, para que seus herdeiros não possam pegar o dinheiro. Mas não fica claro o destino desse dinheiro, certo? Ele fica parado na conta sem que ninguém possa usá-lo. O banco provavelmente gosta, pois agora você tem 5 bilhões de dólares na conta do Gaddafi. Eles pensam, podemos apenas coletar os juros e investir por 30 anos. Desculpa. Sim, isso deve contar para os requisitos de reserva deles, não é um mau negócio. Poxa, isso é meio suspeito. Eu sei que houve algum tipo de ação coletiva de um grupo judeu que dizia, podemos provar isso. Isso eu não sei. 1000 famílias. Coisas que foram roubadas foram colocadas na Suíça pelos nazistas. Devolvam e acho que eles fecharam um acordo de alguns bilhões de dólares. Quero dizer, estamos numa era agora em que a Suíça reconheceu que o dinheiro está lá. Que houve um dano, que os nazistas são maus, e por isso eles têm pago várias indenizações em processos judiciais. Isso basta para reformar o setor bancário suíço? Depende de quem responde. Ainda não sabemos ao certo o que há lá. Mas certamente não estamos mais onde estávamos nos anos 90, antes de todos esses processos surgirem. Entendi. Como isso faz você se sentir como alguém que é suíço? Tipo, isso me faria me sentir um pouco como americano quando alguém diz, sou nativo americano e minhas terras foram tomadas. E eu penso, isso é terrível. Bem, a Suíça é um ótimo lugar para viver e crescer. Você só percebe o quanto isso é valioso quando deixa de tomar como garantido. Boa parte dessa riqueza é obtida às custas de pessoas menos afortunadas. Acho que isso vale para toda a riqueza, pois sempre há alguém prejudicado. Mas na Suíça, isso realmente faz parte da política do Estado já faz muito tempo, e muita da riqueza suíça é a pobreza de outra pessoa. Sim, pode explicar mais sobre isso? Sim, então, Genebra, onde eu cresci, é um centro de trocas de commodities. Algo como metade do café e do cacau do mundo passam por Genebra, não só para lojas de chocolate. Estou falando só de negociações, certo? E nós sabemos que essas práticas, essas indústrias exploram países em desenvolvimento e pessoas pobres, então não é justo. E a Suíça sempre fica com uma parte e realmente tem uma grande vantagem por estar no centro dessas trocas de commodities. Outro exemplo é o petróleo. Toneladas foram negociadas na Suíça, um pouco menos agora devido às sanções, mas ainda é um grande centro. Isso não significa que os barris de petróleo estão chegando na cidade, certo? São números em uma tela, são projeções para o futuro, mas o petróleo também não é bom para o planeta. E então, novamente, existe esse lado bonito e limpo da prosperidade suíça, e existe o outro lado, de onde isso vem, o que está acontecendo. Sim, é fascinante como um país que, se não me engano, não tem saída para o mar é essencialmente um dos maiores portos de commodities do mundo inteiro. Não só commodities, mas também transporte marítimo. Sim, transporte marítimo. É um centro de navegação, além de ser um centro de comércio. É bem absurdo. É absurdo porque é tipo, você quer quantos barris? Não, 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 não traga isso pra cá. Eu não quero isso na minha casa, mas eu quero negociar e ganhar dinheiro com isso. É meio que o auge do capitalismo, tipo, como isso funciona mesmo? Veja, eu tenho uma planilha enorme e é por isso que eu sou bilionário, ou é por isso que eu tenho 100 bilhões de dólares entrando?
basicamente. Mas também é muito inteligente da Suíça ter criado esse modelo de negócio. E eu falo sobre isso no livro. Mas eles criaram isso muito cedo, na Idade Média, quando perceberam, bem, os cantões não eram Estado-nação. Naquele momento, perceberam que não tinham muita coisa a seu favor, eram pobres, sem saída para o mar, sabe? Não tinham muitos recursos. O que nós temos são jovens que podemos treinar para lutar pelos nossos vizinhos mais ricos e poderosos. E assim nasceu o comércio de mercenários. Esse modelo mercenário de realmente criar riqueza a partir do que quer que você encontre perdurou ao longo dos séculos. Primeiro começando com corpos, depois indo para o ouro e depois para mercadorias mais abstratas. A Suíça tentou ser um centro de criptomoedas por um tempo, então se mantém à frente. Vou explicar mais sobre o comércio de mercenários. A guarda suíça é famosa, principalmente pelos soldados no Vaticano, mas o uso de mercenários foi relevante por muito tempo. Sim, a guarda suíça são soldados suíços treinados que protegem o Vaticano e eles basicamente ficam ali de guarda. Eu não acho que eles tenham trabalhos particularmente difíceis, ou melhor dizendo, eles não estão em guerra. O negócio de mercenários suíços começou nos anos 1300 e, basicamente, os homens suíços eram treinados nesses regimentos. E eles ficaram muito bons em formar essas formações e atacar o inimigo. E realmente lutavam acima do esperado, eram soldados ferozes e brutais. Outra vantagem de contratar um exército de mercenários é que você não está realmente lidando com o seu próprio povo, com suas questões de política de classe, com seus próprios tipos de alianças políticas. Eles são pistoleiros contratados. E isso é realmente útil se você só quiser, tipo, pegar seu inimigo e não ter que lidar com as consequências ou não precisar depois reabilitar. Os soldados fazem com que vivam no país e depois os mandam embora. São só armas de aluguel, o que é bom para todos. É bom para a Suíça, pois se livra dos jovens que poderiam causar problemas. É bom para o país estrangeiro porque eles estão contratando esses caras que realmente não têm, sabe, nenhuma lealdade em particular. Acho que também era bom para esses homens que não tinham muito o que fazer em casa e talvez nem tivessem empregos. Não apoio o comércio de mercenários, mas entendo como esse acordo era visto como benéfico para ambos. Então, se estão desempregados, juntem-se a um exército e ataquem civis por dinheiro. É o que parece. Os suíços não têm mais mercenários, mas possuem um grande exército permanente e o serviço militar é obrigatório. Sim, percebi isso quando fui lá. Você sempre vê isso nesses passes de montanha, com caras sentados na borda de um tanque ou algo assim, subindo a colina, descendo a colina e usando seus uniformes, e eu pensei, canivetes suíços, né? Isso também é uma coisa. Parece um lugar tão pequeno que nem precisaria. Por que um país neutro teria exército? Deve ser uma dúvida comum, principalmente em países pequenos. Você não podia lutar contra a Alemanha, mas agora até pode. Mas para se proteger. Por todos os motivos normais, a maioria dos países tem um exército. E sabe, ser neutro não significa que você não vai ser atacado. Sim, mas quando foram ameaçados antes, eles meio que disseram tudo bem, certo? Não foi assim que eles ficaram sob domínio nazista? Eles são ótimos em acordos. Você cresceu lá e metade das pessoas que mencionou não eram suíças? É. Então eu cresci em Genebra e realmente vivi nessa bolha internacional. Meus pais trabalhavam na ONU. Eu estudei em escolas internacionais na maior parte do tempo. E hoje em Genebra, quase metade da população nasceu em outro lugar. Então é realmente um grupo muito internacional de pessoas. E na comunidade de expatriados, é ainda mais, obviamente, porque são expatriados e estão vindo, sabe, para ficar alguns anos, talvez fiquem mais tempo. Mas parece transitório, parece que as pessoas estão sempre se mudando e não parece tão conectado com o resto da Suíça. Aprendi muito sobre a Suíça ao escrever este livro, coisas que nunca vi na escola. Sabe, a gente estudava a Segunda Guerra Mundial e, tipo, a Revolução Russa e todo tipo de coisa, mas não política ou história suíça. Será que deixaram isso de fora de propósito? Acho que não estava no currículo e eles realmente não viam como importante. Lembre-se, muitas dessas escolas presumiam que as pessoas não ficariam na Suíça, e a maioria realmente não ficou. Eu tenho amigas em Singapura, no Quênia e, sabe, na Suécia, então não é uma suposição totalmente irracional. Dito isso, se você está em um lugar, provavelmente é bom saber um pouco sobre, sabe, o lugar. Você pensaria isso, embora eu não possa, realmente, eu acho, como americano, não posso criticar o sistema educacional de outro país de forma realmente convincente, necessariamente. Você estudou em escola para filhos de diplomatas? Sim, era mais ou menos uma escola internacional. Sim, isso parece realmente divertido, na verdade. Eu realmente gostei.
Foi uma ótima educação, tirando as partes suíças. Sim, claro, me fale sobre Portos Francos. Provavelmente vamos falar mais sobre isso depois, mas isso parece um depósito sem lei cheio de tesouros. Vou te corrigir depois sobre a questão da falta de lei. Mas sim, é um depósito cheio de tesouros. O Porto Franco de Genebra é só um depósito. Eu gosto de dizer que é um mini armazenamento para bilionários. Não impressiona, por fora só há portão e alguns seguranças. Mas por dentro, esse depósito se beneficia de várias concessões regulatórias que o depósito ao lado não tem. Então, ele é considerado fora do território aduaneiro suíço. O que isso significa é que, para fins de tributação, como impostos de importação, tarifas. Agora falamos sobre tarifas e outros tipos de impostos. Não está na Suíça. Os suíços não vão impor isso a você. O que isso significa é que se você tem uma pintura que talvez queira vender para outra pessoa no armazém, ou esconder do seu cônjuge, ou apenas guardar em segredo caso queira usar em um dia chuvoso, você pode. Também existe um alto nível de sigilo. Ninguém sabe o que há nesses armazéns. Ninguém sequer sabe quanto vale o tesouro. Não são só pinturas, tem ouro, tem carros, tem vinho. História engraçada. Conheci uma comerciante de vinhos no Laos que disse trabalhar para um vinhedo. Praticamente toda a produção era enviada direto para um Freeport. Não, não, não. Era na Europa. Acabei de voltar do Laos, onde lá seria possível cultivar vinho. Sim, não, conheci ela no Laos, mas ela era belga e o vinhedo era francês. Esses armazéns guardam muitas coisas e estão à vista de todos. O Porto Franco de Genebra não é segredo. Na verdade, se você andar por Genebra, vai ver placas para o Gedot, que é aquela fonte grande no lago. Vai ver placas para a ONU, talvez alguns museus, e para o Porto Franco, por Fran. Há placas na estrada indicando, então ninguém pode fingir que não está lá. Curiosamente, foi mais fácil para mim ir ao Laos do que entrar no Porto Franco. Nunca consegui entrar, nunca me deixaram. Quero dizer, se você não tem um depósito cheio de itens raros, por que deixariam você entrar? Eu sei que sou pobre demais. Além disso, você é jornalista e eles provavelmente têm alergia a jornalistas. É, sabe, algumas pessoas já entraram e deram uma olhada, mas pra mim não deu certo. É, bom, você não vai conseguir entrar no depósito de alguém de qualquer jeito. Acho que você teria que encontrar alguém que tenha um e esteja disposto a te levar lá também. Não sei, ajudar a pessoa a carregar alguma coisa ou sei lá. Então, pra mim isso é loucura. É tipo uma ilha administrativa. Basicamente, é tipo, é meio como uma pequena zona de aeroporto ou uma pequena zona franca própria. É isso. Essa provavelmente é uma pergunta boba, mas vou perguntar mesmo assim. Por que essas coisas existem afinal? Certo, então, historicamente, o Porto Franco de Genebra e outros portos francos tiveram um papel muito importante para o comércio mundial. Assim como hoje, as potências coloniais não gostavam de negociar entre si. Elas tinham tarifas altas, várias regras e restrições sobre o comércio, e os portos francos eram áreas onde podiam criar um espaço próprio. Em uma ilha do Caribe, diziam: tudo bem, não pode negociar rum com os franceses, mas pode fazer isso aqui. Então, era um lugar que permitia um pouco mais de liberdade comercial, um pouco mais de diversidade, sabe? Pessoas que talvez não pudessem viver em outras partes do país eram permitidas no Porto Franco, fosse na Itália, na Alemanha ou, sabe, na Ilha do Caribe. Então, isso tinha uma função importante, esses lugares tinham uma função muito importante no comércio. O Porto Franco de Genebra também era meio que o ponto de encontro de Genebra na Europa. E antigamente, quando mercadorias reais passavam pela Europa, não só números em uma tela. Os mercadores passavam por ali e precisavam descansar por uma ou duas noites. Talvez quisessem vender algumas coisas, talvez quisessem, você sabe, fazer contatos, seja lá o que for que os mercadores fazem. Eles aproveitavam os enormes silos de grãos do Porto Franco de Genebra. Eles armazenavam seu grão lá e, administrativamente, esse grão não era considerado como tendo sido importado para Genebra. Ele ficava suspenso, em trânsito, com essa qualidade liminar que impedia ser taxado. Não precisava preencher toda a papelada usual. Era apenas uma forma de agilizar o comércio e os negócios novamente. Agora, você mencionou no livro que nacionalismo e protecionismo custam dinheiro, então o que você quer dizer com isso? Só que existe um custo burocrático no que estamos fazendo agora. Por exemplo, nos Estados Unidos. Sim, vamos ver os preços subirem. Pelo menos é isso que os economistas preveem. Se você colocar tarifas e taxas alfandegárias sobre as importações, as pessoas que compram esses produtos vão acabar pagando mais.
Então, dentro desse modelo capitalista, faz sentido haver lugares sem essas taxas. Essa é a explicação mais simples da lógica dos portos livres. Então existe uma brecha. Esse tipo de brecha existe para que as pessoas, aparentemente aquelas no topo que sabem como usá-la ou têm acesso a ela, possam economizar, basicamente superar quem paga essas taxas. É, basicamente isso, basicamente isso. E sabe, outra coisa importante de lembrar sobre o Freeport e as regras que foram escritas há centenas de anos é isso. O comerciante traz seu grão, armazena no Porto Livre e vai embora dias depois. Ele não pode deixá-lo lá para sempre, pois não renderá juros nem se valorizará. Na verdade, ele estraga se ficar muito tempo parado. Por isso, essa regra que vê o grão como algo sem tempo ou lugar faz sentido para algo perecível. Agora, o jogo mudou totalmente. Seja um lingote de ouro, uma garrafa de vinho ou uma pintura, todos realmente ganham valor, certo? Às vezes depende dos mercados e das condições de armazenamento do vinho, mas a arte sempre acumula valor. O ouro tem esse histórico e, se deixado no Porto Franco, não estraga. Você pode simplesmente deixá-lo lá. E enquanto você não fizer algo realmente estúpido, ele vai manter, ainda vai ser ouro. Mas essa regra que permite essa suspensão indefinida ainda se aplica. Por isso, a suspensão do tempo e do espaço permite que as pessoas explorem a brecha de formas muito mais nefastas que um comerciante de grãos. Parece que deixa eu criar uma hipótese aqui. Se eu processo alguém por negligência, onde alguém se machuca e eu sei que essa pessoa disse que não tem dinheiro, eu imagino que se eu intimar o conteúdo da unidade de armazenamento Freeport deles, a Suíça vai me mandar catar coquinho. É, acho que você não pode fazer isso. Depende da jurisdição. E assim como no setor bancário, a Suíça tem implementado algumas reformas. Não é nem de longe o pior Freeport que existe. Na verdade, houve uma confusão sobre antiguidades no Freeport, e você não pode mais guardar, sabe, antiguidades muito valiosas lá, porque Genebra faz parte de alguns tratados da Unesco, mas Singapura não. Então, se você tem esses itens e quer colocá-los em algum lugar seguro, longe dos olhos e da mente, há outros lugares, outros Freeports que te acomodarão. Se Genebra não é o Freeport mais suspeito, qual seria o mais suspeito? Ah, O mais suspeito de todos. Ah, eu acho que ainda não vimos Freeports espalhados pelo mundo todo. Mas sabe, Singapura é bem relaxada com coisas como antiguidades. Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo costumam ser mais tolerantes com lavagem de dinheiro. Cada tipo de transgressão encontra um lugar mais flexível quanto a isso. sim, eu tenho um amigo que trabalha em Dubai. Eu preciso tomar muito cuidado para não identificar nem remotamente nada sobre isso, mas eu sei disso. Muitos do mundo cripto foram para Dubai e pensei, muita gente ganhou dinheiro com cripto. E ele trabalha com algumas dessas pessoas às vezes, e ele disse: sim, tem uns caras que investiram bem e moram em Dubai. Tem outros caras que fizeram golpe com cripto e moram em Dubai, e o resto está fingindo que ganhou dinheiro com cripto. Mas é completamente lavagem de dinheiro de cartéis de drogas e da máfia russa, e todos eles estão em Dubai. É. Isso confirma o que outros me disseram. Parece que existe um equilíbrio, né? Porque, claro, o Porto Livre mais duvidoso pode ser tipo, Durban é um Porto Livre? Durban? Não tenho certeza. Acho que não. Talvez não. Há lugares em países mais instáveis onde você pode correr o risco de um golpe militar e não recuperar seus bens. Com certeza. Isso me leva a um ponto muito importante sobre todas essas jurisdições, que é voltar à questão da falta de leis. Existe essa percepção de que pessoas ricas querem quebrar a lei. Que, sabe, esses portos francos são lugares onde você pode simplesmente fazer o que quiser. As leis do Porto Franco são claras sobre o que é permitido e protegem a riqueza, existindo normas específicas para isso. Direitos de propriedade são fundamentais entre os clientes desses lugares. Então, existem leis, só que são leis que funcionam muito bem para os ricos e, tipo, para pessoas potencialmente suspeitas. Pessoas que dizem, eles podem quebrar a lei e sair impunes, estão perdendo o ponto, eles é que escrevem a lei. Pessoas ricas adoram leis. Quando os Panama Papers foram divulgados há cerca de 10 anos, nesse ponto, a resposta da indústria de evasão fiscal, foi: mas é legal. E, sinceramente, eles estavam certos. Na maioria das vezes, havia algumas coisas que aconteciam que não eram legais. Mas, basicamente, esses trusts offshore atraem clientes dizendo: bem, isso é legal aqui. Você pode fazer e não vai ser preso. É por isso que eles são tão populares. Sim, sim, é bastante fascinante.
Eu não sabia disso. Também não sabia que a Suíça, além de começar como estado mercenário vendendo seus cidadãos, criou o seguro de vida. Esse é um setor tão aleatório. Como isso surgiu? Sim, isso já mostra um pouco do poder de especulação deles. Vou tentar recapitular direitinho, pois fica um pouco complicado. Então, os suíços estavam vendendo aluguel. Eles são basicamente títulos que pagam ao longo do tempo. Mas havia um pequeno detalhe, eu diria, na política, que pagava o mesmo tanto se você tivesse 6 anos ou 65 anos. Então faz mais sentido comprar a apólice, que custava o mesmo para uma menininha ou um homem idoso. E então esses banqueiros pensaram: espera aí, vamos simplesmente comprar um monte de apólices de seguro de vida. Dessas menininhas que eles encontraram, sabe, menininhas de famílias muito ricas que tinham acabado de ser vacinadas contra algumas doenças. Então a expectativa de vida delas aumentou da noite para o dia. E então esses títulos eram basicamente isso de novo, era uma versão de vender os corpos de jovens para lutar no exterior. Aqui eles estavam segurando os corpos de menininhas para especular e então ganhar muito dinheiro, né? Ah, entendi. Eles pensam, elas devem viver muito, são vacinadas, mulheres, ricas, vão viver o dobro de um cara que passa o dia todo na rua. Exatamente. E elas também pagaram as garotas. Quero dizer, as garotas também ganharam algo com isso. Mas, de novo, é engenhoso, é muito esperto. É curioso como arroz e grão viram mercadoria, mas também pensam, como vender nosso povo? Vendemos nossos homens para lutar em guerras estrangeiras. Não, isso já está ultrapassado. O que podemos fazer agora? Ah, podemos criar seguro de vida. Estou percebendo uma tendência na Suíça. Os suíços lidam com um nível de abstração bastante avançado nesse sentido. Sim, com certeza. Os portos francos me lembram Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida. Não é aquela cena final em que empurram a arca junto a várias outras caixas para ser esquecida? É basicamente isso que imagino. Sim, tenho certeza de que outras pessoas também já pensaram nisso. Isso facilita a lavagem de dinheiro de alguma forma, porque você pode esconder algo que vale centenas de milhares, milhares, até milhões de dólares em um depósito e ninguém vai dizer que está lá. Sim, pode sim. Definitivamente é um dos tipos de lugares aos quais os lavadores de dinheiro podem recorrer. Depende do Porto Franco e é importante dar crédito a quem merece. Acho que o Porto Franco de Genebra ficou mais rigoroso com isso, principalmente após muita má publicidade. Parece mais suspeito do que realmente é nesse ponto, mas os outros, sabe, podem ser um pouco mais relaxados. Sim, Singapura basicamente continuou de onde parou. Os Estados Unidos têm algo similar? Os Estados Unidos têm algo semelhante? Isso é interessante considerando a situação atual das tarifas. Então, depois da Grande Depressão, foram aprovadas várias leis tarifárias chamadas tarifas Smoot-Hawley. Agora, as tarifas do Trump são, eu acho, ainda mais altas do que aquelas. Aquilo foi um grande choque para o comércio mundial, tornando as importações muito mais caras. Numa tentativa de manter as importações chegando pelo menos um pouco, para talvez estancar um pouco o sangramento, um grupo de membros do Congresso aprovou uma lei permitindo que as zonas de comércio exterior fossem estabelecidas. As zonas de comércio exterior estão em todo lugar, com centenas nos Estados Unidos. São semelhantes ao Porto Franco, pois são áreas isoladas com regras alfandegárias distintas. Elas são usadas para armazenagem às vezes, mas principalmente são usadas para estocagem. Sim, elas são usadas para armazenagem e também para manufatura. E elas são uma forma de importar mercadorias e mantê-las lá. E então, ou você reexporta sem pagar a tarifa, ou às vezes importa com uma tarifa diferente. Entendi, fica um pouco complicado. Elas não são uma solução mágica para as tarifas, mas historicamente prosperaram em épocas de protecionismo. E a Rússia? Eles também têm algo assim, certo? A Rússia planejava transformar Vladivostok em um porto livre. Quando você perguntou sobre os lugares suspeitos, todos ficaram curiosos sobre o que poderia acontecer lá. Fica perto da Coreia do Norte e da China. Nunca estive lá e sei pouco sobre o lugar. E eu acho que o plano de fazer um porto livre em grande escala não deu certo, eles não levaram adiante. Sim, a Rússia tem curiosidade sobre isso por motivos compreensíveis, já que está sob sanções constantemente.
Você pensaria que se você está sob sanções o tempo todo, talvez eles não precisem disso. Porque o país inteiro é administrado. Quero dizer, já que o país inteiro está sob sanções, é como se você não precisasse de uma exceção em Vladivostok. Nós só vamos dizer que você não precisa pagar tarifas sobre nada, a menos que a gente decida que quer obrigar você a fazer isso. Sim, outra coisa é o oligarca russo típico. Ele também tem passaporte do Chipre, de Malta e conta bancária na Suíça. Eles diversificaram e não é tão fácil quanto costumava ser para eles fazerem transações. Mas eles têm os contadores certos e sabem como fazer as coisas. Sim, Eles têm empresas de fachada e têm. Existe um motivo pelo qual eles descobrem e dizem: Ah, esse maestro, quem diria? Vladimir Putin crescendo nessa cidadezinha de repente é bilionário. E é tipo, bem, ele é um laranja pra Putin. E até que eles consigam provar que esse cara não está sancionado, eles realmente nem precisam se preocupar com isso. Ele pode simplesmente ligar para o contador desse cara e dizer: transfira 100 milhões para mim, e isso acontece do mesmo jeito. acho que eles prefeririam não ter sanções, para ser justa. Com certeza. Sempre existe um jeito de contornar barreiras, não importa quantas vezes apareçam. E a Coreia do Norte? Sei que há zonas económicas especiais lá porque já me convidaram, mas recusei. Imagino que eles se envolveriam nisso, pois estão desesperados por dinheiro e sem Estado de Direito. Não há escrúpulos morais na Coreia do Norte. Sim, Coreia do Norte, pelo que sei, mas não estou atualizada. Eles estavam planejando criar algumas zonas onde você poderia possuir propriedades e haveria mais turismo. Essa seria uma zona onde os turistas poderiam entrar com um pouco mais de facilidade. Acho que o objetivo era que fossem postos avançados para comércio com Rússia e China, e talvez um pouco de propaganda, como permitir visitas para observação. Eu não acho que elas tenham sido tão bem-sucedidas ou, sabe, prosperado necessariamente. Mas essa era a ideia: ter um espaço em um país comunista onde fosse possível possuir propriedade. E isso, na verdade, segue diretamente, provavelmente diretamente, os passos do que a China fez. Então, a China tem várias dessas zonas livres, e isso funcionou muito bem para a China, porque permitiu que eles mantivessem o regime comunista e, ao mesmo tempo, se abrissem para mercados estrangeiros, para empresas estrangeiras, para exportações, para muita manufatura. Então, Shenzhen é a mais famosa e é uma zona livre. Sim, fica ao lado de Hong Kong, que teve status diferente por um tempo. Como muitos sabem, havia algo fascinante sobre Maurício. Basicamente, isso é uma ZPE, como uma zona de processamento. Fale sobre elas, porque eu acho isso fascinante de um jeito nerd. Fico feliz que você pense assim. Maurício, só esclarecendo, não consegui ir para Maurício, mas adoraria. Parece incrível. Ai, meu Deus, eu adoraria ir. Então, depois da descolonização, no final dos anos 60, começo dos anos 70, Maurício parecia estar em uma situação muito ruim. Economistas visitaram. Eles disseram algo como: Isso aqui vai ladeira abaixo. E Maurício realmente conseguiu mudar as coisas bem rápido. E a forma como fizeram isso? Bem, é uma longa história, envolvendo um comerciante local, pilotos e peças de relógio contrabandeadas. Eles acharam uma forma de fabricar produtos em Maurício e enviá-los para o exterior. Funcionou porque, quando esses produtos eram fabricados em Maurício, o país não tributava as empresas que os produziam, nem tributava as importações e exportações. Eles viam isso só como um programa de empregos e uma maneira de atrair capital para o país deles. Isso funcionou muito bem para Maurício por motivos bem específicos. Havia uma grande população chinesa, empresários chineses em Maurício. E Maurício era uma forma dessas empresas contornarem as restrições de importação, porque havia restrições para produtos chineses, mas não para produtos mauricianos. Ao costurar a etiqueta em uma camisa em Maurício, era possível contornar isso novamente. Era um pouco duvidoso, mas eles conseguiram aproveitar esse tipo de arbitragem e, na verdade, criar várias dessas zonas econômicas especiais, que eram fábricas. E, eventualmente, eles decidiram: ok, vamos transformar toda a ilha em uma zona livre de impostos. Então foi isso. E isso deu certo. Acho que, de modo geral, ninguém realmente culpa esse modelo. Para eles, havia questões sobre trabalho, sobre gênero, sobre a forma como as pessoas eram tratadas. Parece um trabalho de sweatshop, onde diziam: se quer algo bem barato, manda pra cá, aqui é uma fábrica. E então, quando sai do portão, nunca foi para o exterior, ficou só na China o tempo todo ou algo assim. E eles encontraram esses nichos únicos, como exportar furos feitos em pedras preciosas que depois vão, sei lá, para um Rolex ou algo assim. Há um pequeno furo que encaixa num pino, então não é colado, certo?
E isso era uma habilidade especializada, então eles simplesmente treinaram um monte de mulheres, pelo que parece, para fazer isso, mas aí elas eram. Em vez de dizerem, vamos pagar um salário justo por isso, eles pensaram, isso vai ser basicamente trabalho quase escravo, melhor do que passar fome, e eles começam a exportar isso. Mesmo que a mão de obra local fique mais cara, eles apenas importam trabalhadores de fora. Colocam essas pessoas numa fábrica com dormitórios, numa verdadeira corrida para o fundo do poço. Não consigo imaginar viver assim. Globalmente, essa estrutura gera uma corrida ao fundo do poço, com fábricas buscando mão de obra mais barata e impostos menores. Mas, Maurício, de novo, isso é uma exceção, né? Deu muito certo para eles, eles conseguiram aproveitar esse sucesso. Eles avançaram para centro offshore e depois se tornaram centro de negócios offshore e paraíso fiscal. Eles evoluíram como a Suíça, que passou de mercenários para armazéns, depois bancos e agora cripto. Existem níveis nesse processo de se tornar offshore. E provavelmente é bom para o seu país se você consegue subir, mas isso significa que outra pessoa vai te substituir lá embaixo? Esse é um bom ponto, esse é um bom ponto. Odeio essa justificativa. Dizem que se não fizermos, outro fará, e é basicamente isso que ocorre aqui. Isso é horrível. E o motivo disso acontecer é que temos uma desigualdade tão grande no mundo. Existe esse mito, ou uma espécie de ficção, de que todos os países têm igualdade soberana, que todos os soberanos estão em pé de igualdade no cenário mundial. Mas isso desconsidera as dinâmicas de poder, força militar e economia. E quando há países muito, muito mais pobres e menos poderosos competindo com os ricos, faz sentido que esse tipo de coisa aconteça. Faz sentido. É meio que a única vantagem que você tem. Se você não tem muitos recursos naturais, muito espaço, muita mão de obra, muita expertise técnica, sua vantagem competitiva é, bem, estamos dispostos a ser um pouco mais flexíveis. Os incentivos existem, e é uma mistura de incentivos e pressão do setor privado. Além disso, por muito tempo, Banco Mundial, FMI e agências de desenvolvimento promoveram zonas francas como modelo econômico, o que também não ajudou. E o espaço parece o próximo lugar lógico para abrir oportunidades de grandes ganhos. Sim, eu chamo o espaço de o paraíso fiscal definitivo. Um país que realmente apostou no espaço é um primo próximo da Suíça, Luxemburgo. Você já esteve em Luxemburgo? Eu não estive, não. Sim, é legal, é meio parecido com a Suíça. Então, Luxemburgo, assim como a Suíça, tem sido um paraíso fiscal, tem sido um lugar onde as empresas podem se registrar para driblar regras. Já tiveram problemas por isso, mas esse é o estilo deles. E em 2016, 2017, Luxemburgo teve uma ideia realmente inovadora, que foi reconhecer a propriedade privada no espaço sideral. Só rapidinho. Para possuir algo, ter uma propriedade, você precisa de uma lei que reconheça isso, geralmente é a lei de um país, para que você possa fazer transações. Você pode vender, pode comprar, pode basicamente manter aquilo. O espaço sideral é um pouco mais complicado, porque existem leis espaciais assinadas na ONU nos anos 60 que dizem que nenhum país pode ter jurisdição sobre o espaço sideral. Eles não podem fincar bandeira e declarar território soberano. Então, China não pode reivindicar a Lua, Índia não pode um asteroide, Estados Unidos e Musk não podem Marte. Mas o que podem fazer. Vamos ver sobre isso. Mas o que é um pouco mais ambíguo é se os Zebra podem reconhecer propriedade privada em Marte, permitindo assim que Elon Musk basicamente seja dono disso, certo? A ambiguidade na lei espacial, que Luxemburgo aproveitou totalmente. Eles disseram: vamos reconhecer isso, gostamos de direitos de propriedade e de aprovar leis que agradam aos ricos. Havia consultores e lobistas do Vale do Silício envolvidos. E então eles lançaram a Lei de Recursos Espaciais, que estipula que qualquer pessoa no mundo que abrir uma empresa em Luxemburgo pode se beneficiar desse reconhecimento de recursos espaciais, de direitos de propriedade no espaço sideral. E isso atraiu muitos mineradores de asteroides e fãs de ficção científica. Muitas dessas empresas faliram, mas a lei ainda existe. Então, na verdade, ela vai sobreviver à primeira onda de empresas espaciais e provavelmente beneficiar as futuras. Então, países sofisticados como Luxemburgo podem, basicamente, acho que o termo que você usa no livro, ou não sei se foi você que criou, mas no livro é empreendedorismo jurídico. Você fica tipo, ok, bem, vamos simplesmente criar algumas leis e praticamente imprimir dinheiro porque somos os únicos oferecendo esse tipo de direito de propriedade. Existem outros mais, tipo, estou tentando encontrar uma palavra que não seja ofensiva.
Excêntrico, quero dizer, existe, sim, claro, empreendedorismo excêntrico de países que não podem ou não fazem leis espaciais. Me fale sobre esse selo postal. Sim. E Chechênia, era isso? Chechênia? Chechnya Togo. Provavelmente toda naçãozinha obscura que você imaginar já emitiu um selo postal de colecionador. E é só uma forma transparente de ganhar dinheiro com colecionadores de selos. Quem vai comprar, pagar muito dinheiro por um selo postal de colecionador do Elvis Presley. Deixa eu ver se entendi. A Chechênia quer violar direitos autorais, imprimir selos do Elvis e vender. Essa é a grande ideia. Eu acho que é uma questão de direitos autorais. Acho que os colecionadores de selos só querem muitos selos de vários países com coisas legais neles. É, e eles vão pagar caro por algo exclusivo. E, sabe, se for da Chechênia, quem se importa? Entendi. É como a Disney falando, você pode comprar uma caneca do Mickey Mouse na saída do parque. Ou, tipo um NFT. Sim, isso é um NFT da vida real, uma foto impressa em papel que teoricamente pode ser usada para enviar algo pelo correio. E é por isso que é tão caro. Isso mesmo, é muito engraçado. Na Coreia do Norte, eles também adoram selos, eles têm um montão. Primeiro de tudo, ninguém envia nada pelo correio na Coreia do Norte. Você pode enviar coisas da Coreia do Norte. Demora uma eternidade e geralmente você tem que pagar em moeda americana ou chinesa. Mas eles têm tantos selos e alguns deles são desse tamanho. Eles são do tamanho da minha mão. Alguns deles são ainda maiores do que isso. Depois, há os de tamanho normal e eles têm de tudo, desde foguetes a mísseis, satélites, ginastas e atletas. E aí eles têm, claro, diferentes pontos turísticos e coisas assim, e você pode, eles são realmente, é legal, mesmo para um cara que não liga para selos como eu. É bem, bem interessante. E, de novo, é uma tentativa descarada de ganhar dinheiro. É tipo aqueles cartazes de propaganda. E eles adoram tentar vender esses livros que são todos escritos por Kim Jong-il e Kim Il-sung. Eles são um absurdo como livros de direito que ninguém quer. Aí escreve eles depois. Quero dizer, você pode muito bem pedir para o ChatGPT te contar um monte de besteira. É isso que tem nesses livros. Mas os selos são legais. Descobri sobre o esquema dos selos de um jeito interessante. Eu li um artigo de uma professora da Universidade de Michigan que falava justamente sobre países que fazem esse tipo de coisa nova. Então, sabe, iniciativas de empreendedorismo soberano, como selos, paraísos fiscais, todo esse conjunto de coisas que só um país pode fazer. E ele descobriu que um país que era um paraíso fiscal tinha mais probabilidade de vender esses selos, tinha mais probabilidade de fazer outros tipos de coisas. Conheci esse professor durante meu ano na Universidade de Michigan e perguntei como ele entrou nesse assunto, já que não tinha relação com seus interesses. Ele respondeu: "Gosto de colecionar selos." Tá aí. Foi fofo. É. Eu queria escrever algo sobre selos e dar uma aula. Quer dizer, foi lá que estudei, então faz todo sentido. Talvez fuja do assunto, mas onde a Baía de Guantánamo se encaixa nisso? Sei que é uma base militar, então não é exatamente igual. Mas A resposta é que ela está bem no meio de toda essa estrutura. Porque eu gosto de pensar nos centros de detenção offshore como o outro lado do paraíso fiscal. É a mesma lógica funcionando. Se você não pode pagar zero de imposto no seu país, encontre um país que permita isso. Se você não pode cometer abusos de direitos humanos no seu país, encontre um território que permita isso, que permita que você drible as regras. É realmente o mesmo tipo de lógica jurídica. E Guantánamo, antes de ser um campo para detentos na guerra ao terror, na verdade era um campo de detenção de migrantes. Foi para lá que eles mandaram os haitianos que fugiam do Haiti nos anos 90. Ah, não sabia que migrantes eram levados para Guantánamo, pensei que fosse algo novo. não, isso já acontece há muito tempo. E havia migrantes em Guantánamo durante toda a década de 90. Acredite se quiser, foi muito polêmico e de algum modo todos esqueceram disso. Eu nunca soube disso. Eu era mais jovem, acho que essa é a minha desculpa. Eu estava no ensino médio. Eu também não sabia muito até pesquisar sobre o assunto, então foi isso que aconteceu. A guerra ao terror meio que ofuscou isso e agora estamos falando de Guantánamo de novo como um lugar onde isso meio que acontece. Não está claro se os Estados Unidos realmente podem acabar com todo o devido processo legal e todas as responsabilidades jurídicas. Há uma percepção e desejo de fazer isso, e o modo é transferindo para fora do país. Isso também ocorre de forma bem mais severa, com o plano de El Salvador de enviar pessoas para prisões no próprio país, no Panamá, e agora aparentemente para a Líbia. Então, sim, isso saiu nas notícias ontem, não é um bom lugar para mandar pessoas. Eles têm mercados de escravos a céu aberto na Líbia atualmente. Já vi fotos. É algo bem assustador. É algo bem assustador. E estamos meio que voltando a isso agora.
E eu acho importante pensar nisso dentro desse panorama mais amplo do mundo offshore e como apenas mais um exemplo disso. Uau, e você mencionou isso? E eu sei que Patrick Friedman tem o Seasteading, onde ele basicamente tem a ideia de uma cidade flutuante. Esse é o principal jeito de gerar receita. Você pode construir sua casa aqui, mas também temos um banco, que provavelmente será a primeira construção após a estrutura flutuante. Sim, é isso. Seasteading tenta criar países em plataformas flutuantes em águas internacionais. O essencial é ser reconhecido por outros países. Isso pode ser difícil, mas como experimento de pensamento, adoro seasteading, porque a gente meio que está presa nesse paradigma de que não pode ter novos países, não pode tentar coisas novas. E o seasteading, para o bem ou para o mal, está tentando avançar com isso. Então eu admiro os seasteaders por esse motivo. Sim, se você criar um país hipotético em uma plataforma em águas internacionais, o que fará com isso? Talvez só seja alguém estranho morando num barco. Você também pode usar seu status de país para fazer empreendedorismo soberano, emitir selos postais, criar paraísos fiscais, bancos, sabe, centros de dados. Há todos os tipos de coisas que você pode fazer se for um país e todos os tipos de maneiras de ganhar dinheiro se você for um país. Então, as possibilidades são realmente tudo o que você pode fazer em terra, teoricamente, você poderia fazer em uma dessas plataformas. Já existe uma nação flutuante, mas eu acho que é meio que, tipo, não é muito real. Como é que chama? Sealand? Era isso que eu pensei, é Sealand e é tipo uma velha plataforma de petróleo. É uma velha plataforma. Você meio que pode comprar um título de cavalaria se realmente estiver interessada. Eles vendem títulos. E então isso. Lembro de um documento e vi um vídeo no YouTube em que o cara diz: Meu pai começou isso. Houve um golpe, tentaram tomar o controle, mas levaram uma surra e foram jogados em prisões falsas, improvisadas. E aí eles têm passaportes e carimbos e pessoas moram lá, o que parece meio horrível. O rei e a rainha de Sealand, sim, eles moraram lá por um tempo. Eles também tentaram criar uma espécie de paraíso de dados lá com alguns americanos. Não durou muito, parecia um lugar miserável para viver. Nada divertido. Você está numa plataforma de petróleo enferrujada em algum lugar, nem sei onde fica. Na costa da Inglaterra. Nossa, é mesmo. Então você tem o inverno, mas está no oceano, molhado, é molhado e salgado. E também eu sinto que esse é um daqueles lugares. Com que frequência inspecionam a integridade desse local? Atualmente? Posso estar enganada. Eu não sei. Tudo isso meio que me lembra dessas zonas sem lei no Camboja e no Laos, onde acontecem os golpes nos call centers e traficam pessoas para lá. E basicamente é uma prisão. Já comentei bastante. São controladas por vários gangsters chineses, basicamente. O golpe do abate do porco. É. Sim, sim, eu falei bastante sobre isso com os jornalistas que divulgaram a história. Mas, tipo, olha, esses lugares existem sim, e ninguém se importava e as pessoas nem acreditavam neles. Quando conseguiram vídeos, fotos e resgataram pessoas, elas contavam: vim por um emprego e acabei em um call center onde davam choque elétrico. Esses lugares são, em geral, zonas econômicas especiais, o que permite ao Estado se esquivar quando não conseguiria de outro modo. Além disso, é responsável por algo em torno de 50% do PIB do Camboja, então eles não vão fazer nada a respeito, é a maior indústria de lá. Eu adoro debater sobre passaportes e cidadania à venda, acho fascinante. Sempre quis outro passaporte para viajar pela Europa e afins. E também no começo era meio que uma novidade. E agora eu fico pensando, sabe? Existe um mundo onde esse passaporte azul não é tão valioso quanto já foi. Já estamos vendo isso, mas pode piorar muito. Jordan Harbinger, você não está sozinho. Eu venho escrevendo sobre cidadania por investimento, como é conhecida. Passaportes à venda há quase uma década e meia. Escrevi meu primeiro artigo sobre isso em 2012 e mudou. O cenário mudou drasticamente. Vender passaportes costumava ser como os anúncios no final da revista The Economist, ao lado dos de acompanhantes. Parecia suspeito, algo de vilão de James Bond. E no começo dos anos 2000, um grupo de consultores mudou esse negócio e o deixou realmente mais limpo e sanitizado. E surpresa, surpresa. Eles vieram da Suíça, então um grupo de caras foi basicamente de porta em porta para diferentes países, batendo, sabe, na porta do primeiro-ministro, dizendo: Ei, cara, tenho uma ideia de negócio para você. Que tal ganhar um dinheiro vendendo sua cidadania? E, sabe, parece absurdo, mas eles realmente convenceram vários países a fazerem isso e a não fazerem isso, sabe, no mercado cinza.
mas na verdade criando regras e regulamentos. E meio que um processo pelo qual um investidor estrangeiro poderia comprar imóveis, doar dinheiro, qualquer tipo de esquema de investimento e, em troca, receber a cidadania daquele país sem necessariamente morar lá. São Cristóvão e Neves, a ilha caribenha, foi pioneira. Malta entrou nessa. Antígua, Dominica, você escolhe. Agora há vários países que fazem isso. E nos últimos 10 anos esse negócio vem crescendo. Cada vez mais agentes e advogados estão participando e a clientela aumentou. E voltando ao seu ponto, quando comecei a escrever sobre isso, era praticamente inédito americanos tentarem comprar um segundo passaporte. Os únicos americanos que faziam isso eram aqueles que realmente queriam nunca mais ouvir falar do IRS, certo, certo? Só é possível fazendo outro passaporte e renunciando à cidadania americana, o que ainda pode demorar. Tio Sam é bonito. Eles vão perguntar por que você fez isso, já que ganhou dinheiro antes de renunciar à cidadania e ainda precisa pagar impostos. Certo? Existe um imposto de saída. E, na verdade, agora mesmo, há um grande caso envolvendo um homem conhecido como Bitcoin Jesus, Roger Ver, que se envolveu em problemas por supostamente declarar incorretamente a quantidade de criptomoedas. Ele tinha no dia em que renunciou à cidadania. Enfim, é complicado e talvez não seja aconselhável, mas pessoas já fizeram isso e continuam fazendo. A questão é que agora os americanos são os principais clientes desses corretores de cidadania. Eles superam os outros 4 principais, sabe, de longe. Quais são os outros 4 principais? Acho que costumava ser a Rússia, mas ficou um pouco mais complicado com as sanções. Acho que era Reino Unido, China, Paquistão, faz sentido, sabe? Isso muda. Mas na maioria das vezes são pessoas com muito dinheiro ou pessoas com um passaporte bem ruim. E agora são os americanos. O que isso significa? Eu tenho meio que 2 interpretações sobre isso. A primeira é que a Covid fez os americanos perceberem que o passaporte azul não é garantia de nada. Outros países podem fechar suas fronteiras para você num piscar de olhos. E você não vai poder sair de férias, não vai poder, tipo, visitar o Graham. Tipo, você não vai ser livre, você não é tão livre quanto pensa. Então, essa tentativa de comprar um pouco mais de liberdade, como se fosse uma apólice de seguro, faz muito sentido nesse contexto. A outra coisa que aconteceu, obviamente, foi a eleição de Donald Trump. E eu não. Eu acho que os americanos estão começando a ver o próprio país de uma forma bem diferente de como viam há 10 ou 15 anos. E pensando, bem, eu não sei se este é um lugar com futuro, então vou fazer um plano B. Sim, basicamente você está comprando cidadania. Eu sei que é por investimento, mas tenho amigos que são próximos do governo em Malta. E eles meio que disseram: Ei, se você estiver interessado nisso, posso te ajudar a furar a fila ou algo assim, porque demora um pouco. E às vezes você tem que morar lá. E eles dizem: Ah, você pode usar meu endereço, qualquer coisa, e coisas assim acabam ficando mais fáceis. O que você acha disso, na verdade? Porque você pesquisou tanto sobre isso, com certeza já pensou nas questões éticas e se isso é ético ou não. Com certeza. Então não é justo. Eu acho uma loucura dizer, isso é justo. Ricos compram passaportes, enquanto pobres ficam em campos de detenção e são deportados, o que é horrível. A diferença entre eu e quem está em um campo de detenção é que comprei um passaporte de Malta, então moro em um apartamento de luxo, enquanto eles vivem em um campo de refugiados. Veja o que está acontecendo aqui. Donald Trump queria vender cartões dourados por 5 milhões de dólares e deportar o restante. Não é só em Malta, isso ocorre perto de nós. Embora o cartão dourado ainda esteja para ser definido, não está claro como isso realmente vai funcionar. Isso realmente existe? É de verdade? Existe na mente do Donald Trump, existe em declarações públicas, mas eu não conheço ninguém que tenha solicitado ou sequer tentado solicitar um. É só conversa por enquanto. Essas coisas demoram, mas conhecendo eles, provavelmente vão aprovar. Mas sim, é tão moralmente injusto, desigual, sabe, tudo isso. Por outro lado, eu sou meio que uma maximalista da imigração. Eu sinto que se você pode, se você quer se mudar, você faz o que precisa para conseguir chegar lá. Não estou aqui para julgar. Claro, os bilionários vão fazer isso com algum tipo de intenção nefasta em mente. Mas eu não acho que você pode dizer, bem, você pode se mudar e você não pode, ou você pode conseguir um segundo passaporte e você não pode. Então, nesse sentido, eu meio que suspendo o julgamento. Acho que também é muito interessante pensar sobre o que vender cidadania faz com a nossa ideia de cidadania, ponto final. O que que isso realmente significa se você pode comprar e vender? Tipo, talvez isso não seja esse status carregado de emoção que a gente passou a considerar.
É, eu percebi isso. Países que parecem ter, e isso, você pode me dizer se eu estou só escolhendo exemplos como os Estados Unidos. Você pensaria que seríamos os primeiros a vender cidadania, pois não importa de onde você é ou sua cor. De várias formas, não somos do tipo que julga se você é ou parece americano. Isso nem é algo que as pessoas dizem, a não ser que estejam falando se você está usando jeans ou algo assim, né? Mas japonês, por exemplo, Suíça, eu sei que é basicamente quase impossível conseguir cidadania nesses lugares. É realmente difícil Leva muito tempo. e às vezes nem dá. No Japão, É como. impossível. Você pode ser terceira geração, meio japonês, mas dizem seu pai era alemão, então você ainda é alemão. E é tipo, ok, quero dizer, é realmente difícil fazer isso. Pesquisei isso há um tempo, pensando, para quais segundos passaportes sou elegível? Achava que era austríaco quando crescia, mas descobri que não. Minha família não sabe o que é Áustria-Hungria, acham que é Áustria. Fiquei chateado. Essa é boa. Me inscrevi e o advogado na Áustria perguntou: como sabe que é da Áustria? Respondi: meu bisavô tem isso aqui, e ele disse: meu camarada, este é um documento austro-húngaro. Áustria-Hungria era tipo só uma mistura de países, você não é austríaco. Contratei um genealogista para analisar minha família e ele disse que sou judeu e me qualifico para Israel. Ucrânia não é recomendada no momento, talvez consiga um passaporte russo, mas há vários motivos contra. E eu pensei, legal, só não me qualifico para passaportes piores, acho que só para Belarus. Acho que só seria pior e claro que não me qualifico, algo como a Coreia do Norte. Tipo, realmente não tem como ficar pior, exceto por alguns países africanos. Afeganistão isso é bem ruim. Foi uma escolha bem ruim. Normalmente, Ao comprar outro passaporte, a intenção é ter um melhor, não pior. certo, não quero ser recrutado pelo exército ucraniano ou russo, então pensei, Israel é minha melhor opção. Eles disseram, bem, não sei se você viu as notícias, mas lá também há guerra. Sou velho demais para ser recrutado pelas forças de defesa de Israel, mas ainda assim, Israel. É meio que, e não estou brincando, vou receber tantos e-mails sobre isso, mas conseguir um passaporte israelense agora seria meio como em 1990. Aí você pensa, devo tirar meu passaporte sul-africano? O que pode dar errado? Quero dizer, existe um mundo em que Israel é sancionado, banido por vários lugares e você não pode mais viajar para lá. Isso não vai te ajudar, Jordana. E isso não vai ajudar em comparação com Bruce. Se você tiver centenas de milhares de dólares sobrando em uma conta, talvez na Suíça consiga. Você tem opções. Você pode conseguir vistos. É possível obter cidadania em São Cristóvão, Dominica, no Caribe, por cerca de 250 mil dólares, talvez menos. Então eu tenho que dar esse dinheiro para eles ou coloco o dinheiro em um banco? E eu posso usar esse dinheiro? Você não pode só colocar no banco e usar. Pode comprar um apartamento, por exemplo. Existem opções além de dar o dinheiro. Se só der o dinheiro, é menos. Mas sim, Meu amigo Neil Strauss, que você talvez conheça, comprou um apartamento em Saint Kitts e Nevis. Agora ele tem um passaporte europeu da área Schengen, provavelmente legal, mesmo sendo de uma ilha caribenha, devido à formação desses países. Lembro dele dizendo: isso não foi um bom investimento. O valor do imóvel é ruim comparado ao preço do apartamento. Você compra o passaporte e ainda recebe um apartamento. Totalmente. Isso não é bom. os preços são realmente inflacionados de uma forma meio bizarra. Onde o verdadeiro valor está no documento é o pedaço de papel que você recebe junto. Não pesquisei sobre isso, mas presumo que quem constrói os apartamentos à venda tenha ligação com o presidente do país. Acho que algumas são empresas estrangeiras de imóveis, mas você não estaria errada em pensar isso. No geral, Quem vai pagar 500% a mais no imóvel só para ganhar um passaporte? é. Então, quem está comprando isso? Neil Strauss comprou porque é esquisito como eu, mas quem realmente compra um passaporte e investe? Na Áustria, acho que são 2 milhões de dólares. Quem está fazendo isso? Oligarcas? Então, sim. Historicamente, ou nos últimos 20 anos, têm sido russos, chineses, indianos, paquistaneses, pessoas de países que não permitem que você faça transações ou viaje tão livremente, certo? Talvez. E existem cenários bem específicos em que, por exemplo, se você é chinesa e quer colocar uma empresa em uma bolsa de valores em determinado lugar, você não pode ser chinesa. Então você precisa conseguir outra nacionalidade. Como todos esses cenários bem arcanos, havia alguns americanos, certo, por esse tipo de motivo anti-impostos, e são pessoas ricas. São pessoas ricas. É mais ou menos isso.
Um dos grandes sucessos da indústria de cidadania é que eles meio que transformaram ter outro passaporte em algo indispensável. Sabe, é como um Amex, como o melhor cartão Amex. É como um cartão Black. É quase uma questão de status, né? Talvez, sendo cidadã francesa, nem faça sentido buscar outro passaporte. Mas isso realmente mexeu com os medos das pessoas, com a necessidade de exclusividade, de querer mais. Além de ser uma história interessante de negócios e geopolítica, é também uma boa história de publicidade. Eu deveria entrevistar alguém que faz isso e perguntar: você troca por vir ao programa? Será que consigo um passaporte vermelho ou verde? Vamos ver, eu pago as taxas. Existem motivos incomuns? Tudo isso já é incomum, mas existem motivos realmente diferentes para as pessoas fazerem isso? Tipo, sim, você não quer um passaporte russo porque é ruim, então você compra um austríaco. Ou sim, você quer lançar algo na bolsa de valores e você não pode usar sua cidadania chinesa para isso? Tem algum caso em que você pensa, esse foi o mais estranho que já vi? O mais estranho que já vi não é gente comprando passaporte. Vou te contar a história. Nesse momento, o mercado de passaportes estava ficando mais estabelecido, limpo e administrado por suíços. Os Emirados Árabes Unidos decidiram que iam lidar com o problema da apatridia. Um monte de pessoas nos Emirados dizem que são 10 mil. Eu sei, com certeza, que na verdade são mais de 40 mil que não têm cidadania nenhuma, são apátridas. Como isso é possível? Então, eles entraram no país há décadas, há gerações, e nunca conseguiram, nunca foram registrados, nunca conseguiram cidadania. Entraram de onde? Sim, países vizinhos. Os Emirados Árabes Unidos são jovens, têm fronteiras recentes e muita coisa já aconteceu. Além disso, há muita discriminação. Você é da tribo errada, você é do lugar errado, nós simplesmente não vamos te dar cidadania. É muito caro dar cidadania dos Emirados Árabes Unidos para as pessoas, porque é como se fosse um passe livre para a vida toda, né? Você não precisa pagar por educação ou saúde. É um bom negócio. Então, sabe, eles não querem dar cidadania emiradense para as pessoas, mas querem dar alguma coisa para elas. Assim, a ONU deixa de pressioná-los por causa dos apátridas. Eles fecham um acordo com um país obscuro que eu nem conhecia antes de pesquisar sobre o assunto. As Ilhas Comores, ex-colônia francesa, independentes desde os anos 60, mais conhecidas por terem golpes de Estado. Frequentemente, muito frequentemente, Pensei que você diria mergulho. eles gostariam, é lindo. Eu fui lá e foi espetacular. Mas eles não conseguiram, por vários motivos, realmente desenvolver o setor de turismo deles. E quando os Emirados Árabes Unidos. Tomadas militares de poder geralmente causam isso. Quando os Emirados Árabes Unidos se aproximaram deles através desse intermediário, esse cara, Bashar Kiwan, para propor esse acordo de negócios, eles disseram, claro. Então, no papel, o acordo era que eles iriam documentar 5 mil famílias apátridas em troca de 200 milhões, acho que dólares ou euros. Isso foi há 20 anos, 10 ou 15 anos atrás, e então o acordo foi fechado. Foi mais dinheiro e mais passaportes do que o combinado. Alguém vazou para mim a lista completa dos passaportes emitidos, cerca de 40 mil pessoas, incluindo bebês e avós. Eles realmente fizeram isso, acho que documentaram a maior parte da população apátrida deles. Essas pessoas ainda moram nos Emirados Árabes Unidos como residentes estrangeiros. De uma hora para outra, elas simplesmente se tornam cidadãs de um país que talvez nunca tenham ouvido falar. É bem estranho. Uau! Vou supor que esse passaporte é realmente ruim. Se estão distribuindo, vendendo e agindo de forma meio trapaceira. É como um título podre, sem passaporte. No entanto, o que eu descobri depois, conversando com algumas pessoas que receberam o passaporte e depois não conseguiram renová-lo, é que ter um passaporte é melhor do que não ter nenhum. Eles conseguiram os passaportes, tiveram problemas na renovação, o acordo foi cancelado e depois restabelecido. Muita política interna e as pessoas notaram. Acabei dependendo disso para tirar a carteira de motorista e matricular meus filhos na escola. No fim, foi útil. Não estou dizendo que isso é bom, não é a maneira de resolver a apatridia, mas realmente teve uma utilidade. Eu temia deportações em massa, pois, como cidadã estrangeira, é fácil ser deportada, especialmente em um lugar autoritário como os Emirados Árabes Unidos. Isso aconteceu com um cara que era ativista e ele foi enviado pelo mundo todo em uma sequência de eventos realmente maluca. Ele foi detido, disseram que ele tinha que sair. Deram a ele a escolha entre ir para lugares como o Iêmen ou a Tailândia, vários lugares. E Tailândia, Deus. Espero que ele tenha escolhido a Tailândia. Ele escolheu a Tailândia e disse que voltaria. Long não é. É. Talvez o Iêmen não estivesse na lista, mas havia vários lugares bem instáveis.
Em guerra e Tailândia, então esses são os lugares para onde você pode ir sem visto ou sem muitos procedimentos. Ele foi para a Tailândia, encontrou pessoas da ONU e foi reassentado no Canadá, onde deu certo, mas isso poderia acontecer. Você imagina isso em grande escala. Deportações em massa sem responsabilidade. Ainda não ocorreu. Não sei se vai ocorrer. Eu não quero dizer que é um final feliz, mas de certa forma eles chegaram a um estado de equilíbrio aqui. Mas isso mostra que essas vendas de passaportes, sabe, a gente pensa que é só para os super ricos, mas elas têm efeitos colaterais no mundo todo, afetando todo tipo de pessoa. Qual o benefício para países que vendem passaportes? Só receber dinheiro dos Emirados Árabes Unidos ou Malta, tipo, damos um passaporte por 750 mil dólares. Eles pensam, vale a pena, podemos usar esse dinheiro. Só isso? Sim, em teoria, sabe? Você tem pessoas vindo, talvez estejam abrindo empresas, talvez estejam trazendo seus advogados e empregadas domésticas. Israel é meio assim, né? Eles pensam, precisamos de mais pessoas, judeus, morando aqui porque somos pequenos, estamos constantemente sob ameaça. E se você quiser vir pra cá de Nova York, tipo, beleza, passe 6 meses por ano aqui e gaste bastante dinheiro, traga sua esposa e filhos. Ainda é caro fazer isso, mas provavelmente é melhor do que crescer na Bielorrússia ou na Ucrânia, especialmente se você for judeu. E quero dizer, Israel tem esse nível a mais de, tipo, sabe, precisamos substituir as pessoas que foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Tipo, tem toda uma outra questão. Não acho que Malta seja do tipo, precisamos substituir os malteses que foram perdidos. Não. Improvável? Eles são muito católicos e provavelmente têm mais filhos que outros países europeus. No fim, tudo se resume ao dinheiro. Tudo se resume de uma forma ou de outra, seja de forma direta ou criando uma empresa, ou estacionando seu iate e contratando um capitão. Tipo, é dinheiro. Quais são os principais riscos que as pessoas devem considerar? Se elas estão pensando, vou comprar um passaporte, vou conseguir um passaporte, tenho 200 mil sobrando, vou pegar um passaporte caribenho, qual é o grande problema? Bem, descubra quais são suas responsabilidades como cidadã. Sim, você mencionou o alistamento, sabe? Não acho que uma nação caribenha vá necessariamente entrar em guerra. Mas, tipo, leia as letras miúdas, descubra quais são suas. Se inscrevendo, mandato, serviço civil, e aí você tem que ir. Quero dizer, ainda seria um incômodo. Consigo imaginar uma situação em que eu penso, isso seria legal, e eu pego aquele passaporte. E aí seu filho cresce, e eles dizem, ei, temos serviço civil obrigatório por 2 anos, você tem que trabalhar em um hospital, e aí fica tipo, bom, nunca mais vamos voltar pra lá. Na verdade, temos esse acordo com toda a área Schengen europeia de que você não pode fazer isso até ter esse carimbo no seu passaporte. Então eu digo, ei Jaden, tenho más notícias pra você. Esse é meu filho, ele tem 5 anos. Tenho más notícias pra você. Você terá que trabalhar 2 anos em um hospital na Dominica em vez de ir para a faculdade, senão nunca mais poderá ir à Europa ou ao Caribe e ainda terá um mandado de prisão. É por aí. Nunca ouvi falar de alguém sendo convocado após comprar um passaporte. Mas conheço quem evita se naturalizar onde tem direito para não ser convocado ou por achar arriscado. Então sim, essa é uma possibilidade teórica. Além disso, ao comprar um passaporte, não se pode garantir acesso sem visto à área Schengen. Permanecer para sempre, porque esses acordos são resultado da diplomacia e da geopolítica e de coisas que acontecem no mundo. E, tipo, quem sabe, né? Não há garantias na vida? Comprar um passaporte pode ser proteção, mas não garante nada. Eu fico pensando quão comum isso é para as pessoas que compram cidadania. Qual a chance de estarem agindo por razões ilegais ou suspeitas? Realmente não sei dizer. O que é suspeito para um homem pode ser legal para outro. Bem, essa é a ideia por trás da compra. Falando dos Emirados Árabes Unidos, né? Mencionei isso antes no programa. Tem muitos caras de cripto lá. E comentei com meu amigo. Deve ser interessante, esse pessoal é muito ligado em tecnologia. Ele afirmou que muitos só lavam dinheiro para cartéis de drogas e nem sabem como transferir Bitcoin. Eles só estão lá mesmo. Houve algumas pessoas de alto perfil, claramente suspeitas, que compraram passaportes. Joe Low, o mentor do MDP no programa, sim, ele comprou um passaporte do Chipre. Quero dizer, essas coisas acabam vindo à tona, né? Então, sabe, há muitos. Você pode pesquisar no Google e eles, eu acho, encontraram maneiras, tanto pelo processo legal quanto contornando ele. Então, olha, eu digo que esses são programas oficiais. Isso não quer dizer que se você não conhece alguém, você não pode dar um jeito, certo? Tipo, talvez você conheça alguém em Malta assim. Isso acontece com uma certa frequência. Sim, eu conheço um cara em Malta.
Isso ocorre em todos os negócios, não só no mercado de passaportes, é apenas negócio. É verdade, normalmente ao conhecer um cara você já pensa, vou conseguir um desconto nessa moto. Ele trabalha na concessionária. É diferente, tipo, meu pai ganha desconto na Ford porque trabalhou lá. Você recebe um código senha, o vendedor usa e paga $1.000 a menos. Isso não é o mesmo que conheço um cara, agora. Não preciso sair da Europa porque meu amigo me deixa usar o endereço dele e diz que alugo um quarto com ele. Agora sou maltês e fiz um cheque de $500.000 ou algo assim. É tão interessante esse ponto. Malta se meteu em alguns problemas recentemente porque, quando começou a vender passaportes, a União Europeia odiou isso. Eles ficaram irritados e tentaram impedi-los, mas não funcionou, e basicamente levaram Malta ao tribunal no Tribunal de Justiça da União Europeia. E a decisão saiu há algumas semanas. E o juiz disse: Malta, você não pode fazer isso. Seus cidadãos investidores malteses precisam ter uma ligação mais genuína com Malta. Então você não pode simplesmente usar o endereço de um amigo, não pode só se associar a um clube de golfe, não pode só ter uma matrícula na academia e dizer que mora aqui. Você tem que realmente morar aqui. Ele me avisou sobre isso, ele disse, agora é a hora, porque provavelmente agora é a hora, cara. Porque eu sei que eles estão tendo alguns problemas com isso. Ele falou, se você quiser, eu consigo os formulários. Então, eles estão ficando mais rigorosos com isso. Acho que ainda haverá maneiras das pessoas conseguirem. Você só precisa realmente se mudar para lá por um tempo. É, ele disse, tipo, no pior dos casos, você tem que morar aqui. Mas também tem jeitos de contornar isso, porque claro, quando você está na área Schengen, eles dizem, ah, sim, você deveria ficar em Malta, mas quem vai me checar quando eu sair, né? Eles podem ver que você saiu da Alemanha de avião, só não vem se eu fretar um jato, né? Voar? Ah, isso é caro demais. Na verdade, não, porque eu não preciso voar para os Estados Unidos, só preciso sair da área Schengen, reservar um voo daquele país e pronto. É interessante como as regras europeias acabam enfraquecendo a si mesmas, né? Fica difícil responsabilizar essas coisas. Quando você tem livre circulação, o que é bom, eu acho que a livre circulação é algo maravilhoso. Então vamos ver como isso se desenrola. Eu acho que tem algumas mentes jurídicas trabalhando nos bastidores, tentando encontrar soluções. Você deve ter vários passaportes. Acho que tenho 4. Tenho o suíço porque moro lá, o canadense porque nasci lá, o iraniano porque meus pais nasceram lá. E, na verdade, é bem difícil de se livrar dele. Vamos falar sobre isso. Qual o nome do americano? Me tornei americana há 2 anos. Por que é tão difícil renunciar à cidadania iraniana? Acho que esse é seu passaporte menos útil. Acho que seria útil viajar mais pelo Oriente Médio, mas não viajo e não falo farsi. Para resolver, é preciso ir pessoalmente e preencher formulários em uma língua desconhecida. Não recomendo. Também não sei disso. Não tenho sentimentos fortes sobre minha cidadania iraniana, então tanto faz manter. Sim, existe um subreddit chamado Passport Porn só pra isso, já viu? É tipo, olha o meu, e o pessoal reage, uau, como você tem passaporte da Armênia e do Irã? Ok, eu entendo, mas tem Bélgica e Austrália. As pessoas contam como cresceram em diferentes lugares e os pais são diplomatas de outro país. Acho isso incrível. Ou você vê alguém que tem, tipo, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e aí você pensa, ok, essa pessoa é um desertor, mas aí ela tem um passaporte canadense também. Aí você fica, ah, tá, onde você mora agora? Toronto? É muito interessante porque as histórias das pessoas são contadas nos passaportes e é só uma foto delas ali na mesa. Sim, e eu também adoro isso, e isso me faz sentir muito. Qual é a palavra? É provinciano? Porque eu fico tipo, eu só tenho esse americano, é bom, mas, eu não tenho esse passaporte arco-íris. Você tem que trabalhar na sua coleção? Eu tenho que trabalhar. É, eu tenho que trabalhar na minha coleção. E de novo, né? Os únicos que eu me qualifico são aqueles que vão te matar em 2025. Israel, Ucrânia e Rússia. Se eu quisesse sair do Sirius Bank, poderia virar austríaco, bastando investir. Acho que são 2 milhões necessários. E você ainda precisa convencê-los de que é especial. Então não sei. Talvez esse podcast não baste. Vou conseguir um desses. Eles devem escolher um podcast austríaco. Tenho certeza de que eles existem. É, você está certo. Na verdade, essa é a minha melhor aposta. Aqui é chamado de visto de talento especial. E é tipo, ah, eu sou um ginasta olímpico muito bom. Ok, tudo bem, você pode se estabelecer aqui. Ou pianista. Isso é meio. Sabe, eu tinha um visto para estrangeiros extraordinários. É como funciona para ser jornalista. Basicamente por ser escritora? É. Você tem que enviar para eles tipo uma lista telefônica cheia das suas conquistas e cartas de recomendação. É bem trabalhoso. Mas sim, Sim, eu prefiro o método de pagar. Mas esses passaportes não são tão avançados, devo dizer, não avançados. Qual é a palavra? Esses passaportes não são tão amplamente aceitos.
Se fosse aconselhar alguém sobre comprar um segundo passaporte, eu sugeriria analisar motivos, legalidade, custos, benefícios e riscos antes de decidir. Perguntando por um amigo, claro, um amigo que não existe. Certo. Coisas que você deve considerar ao comprar um segundo passaporte. Certifique-se de ter um agente ou advogado realmente confiável. Muitas pessoas atuam nesse ramo atualmente. Algumas são suspeitas, outras confiáveis. Portanto, escolha alguém de sua confiança. Alguém que tenha avaliações e que não tenha, conscientemente ou não, feito negócios com alguém como Joe Low. Isso é ético, certo? Mas há motivo legal? Se eu passar por esse agente, talvez perca em 5 anos porque vão dizer, ah, ele foi com esse cara. O risco é que, se você estiver usando um agente que resolve as coisas rápido porque ele conhece alguém assim, você não sabe se esse cara vai trabalhar no seu caso e se isso pode voltar para você, então é melhor fazer tudo certo. Existem formas de agir corretamente, e ao fazer, provavelmente é o melhor a se fazer. E encontre alguém que seja bem conservador nesse sentido, porque realmente não vale a pena, é muito dinheiro. A segunda coisa a se lembrar é escolher bem o seu país, certo? Certifique-se de que você não vai ser convocado para o exército. Se você está preocupada com coisas como expropriações, ou sua casa sendo confiscada, ou, sabe, golpes de Estado, pesquise sobre isso, certifique-se de que é uma jurisdição estável. Jordana, você provavelmente poderia comprar um passaporte das Ilhas Comores. Eu poderia. Não sei se isso é algo que você gostaria de fazer, não, ou se isso realmente te ajudaria, certo? Depende do preço, eu compraria só para ter, mas se for só por ser acessível. Para viagens, dificilmente usaria algo assim. Veja o que esse passaporte pode te oferecer e se é melhor que o que você tem hoje. Você pode simplesmente tirar vistos. Não é tão difícil conseguir um visto se você tem um passaporte do ZUA. E aí, sabe, certifique-se de que conseguir outro passaporte não vai colocar em risco o que você já tem. Alguns países não permitem dupla cidadania. A Hungria fala em encerrar isso agora. As leis de cidadania mudam, então garanta que não esteja, sem querer, se prejudicando ao obter outro passaporte. O objetivo é aumentar sua liberdade e qualidade de vida, não reduzir. Sem pesquisa, isso pode ter efeito contrário. Por que alguns países proíbem dupla cidadania? Nacionalismo Essa era a outra coisa, né? Na Ucrânia, eu não só teria o passaporte ucraniano, como eles exigem que você renuncie ao seu passaporte do ZEUA. E isso parece um negócio muito ruim em 2025. Eu sei que pessoas judias têm mais opções para isso. Meu produtor Gabriel, ele está se mudando para Portugal e parte do motivo é porque a família dele estava lá em, sei lá, 1405 ou algo assim, provavelmente um pouco depois. Depois saíram pela Inquisição Espanhola, foram ao México e depois aos Estados Unidos. Ele enviou muitos formulários e eles disseram, ok, venha, faça outras coisas, talvez aprenda um pouco de português, seu passaporte está sendo processado. Vai levar, sabe, 3 anos, ou seja lá quanto tempo for, porque eles têm uma pilha de processos enorme. Mas ele basicamente pode se tornar um cidadão português. Sim, minha amiga fez isso. Portugal e Áustria também. Dezenas de milhares de judeus americanos viraram austríacos. Eu tentei isso recentemente, foi assim que descobri que Áustria e Hungria não é a mesma coisa que Áustria. A Espanha também fazia isso de certa forma. E tem os avós, gregos, italianos ou espanhóis. Existem até investigadores de cidadania quase forenses que rastreiam seus parentes, conseguem as certidões de nascimento na prefeitura, pegam as assinaturas. Existe toda uma indústria em torno disso. Então, talvez você nem precise gastar, sabe, 200 mil. Talvez só precise contratar alguém, sabe, nessa vila italiana para conseguir os documentos que você precisa. Conheço um cara que faz isso para interessados. Ele atua mais com judeus, mas atende qualquer pessoa e a maioria dos trabalhos é para a cidadania de segundo passaporte. Você precisa provar que é judeu e que seus parentes vieram da Bielorrússia, mas quase todos os registros foram destruídos. Agora tenho alguém que vai ao cemitério, encontra seus ancestrais e tira fotos. Desenterrar cópias exportadas pelos nazistas para a Alemanha, pegar essas cópias é um processo complicado. Quero dizer, é incrível. Esse é o momento que estamos vivendo, onde tudo parece tão incerto que as pessoas estão correndo atrás de um segundo passaporte. Acho que isso diz muito sobre o que todos nós estamos vivendo coletivamente hoje. A agência que me ofereceu a opção de Israel há uns 2 anos, mais ou menos. Eles disseram, olha, esse é um processo relativamente rápido. É um pouco caro, mas cuidamos de tudo, incluindo transporte e acomodação. Falei com o cara há meses porque ele começou a ouvir o programa. Ele disse,
Se ainda tiver interesse, vai levar uns 2 ou 3 anos, pois tivemos isso, acho que foi o que ele falou. Algo em torno de 30 mil novos candidatos apareceram para Israel por causa disso. E isso mostra como a situação está ruim, né? Então, para Israel, principalmente da Rússia e da Ucrânia, porque as coisas estão tão ruins na Rússia e na Ucrânia que eles vão para literalmente outra região onde está acontecendo uma guerra, porque ainda é melhor do que ser recrutado ou acabar em uma situação com drones. Bem, Os israelenses não estão em desvantagem armamentista, muito pelo contrário. certo? É interessante como as coisas estão indo com exigências cada vez mais rigorosas. Antes, ser judeu era aceito, você podia ficar aqui. Às vezes você tem uma caixa de correio, agora é tipo, não, você tem que morar aqui, e depois é tipo, bom, se você for realmente rico, não precisa morar aqui, você só precisa de um endereço, e alguém tem que receber sua correspondência, e alguém tem que preencher os formulários. Você precisa de um número de telefone, mas não precisa morar aqui mesmo. E aí eles apertam um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Se você pagar alguns milhares de dólares a mais por ano, esse requisito provavelmente não se aplica a você. Se você puder voar para lá algumas vezes para reuniões, já basta para provar que mora aqui. É meio um jogo de gato e rato com eles. Sim, quero dizer, residência, tipo, realmente provar residência vai ser a próxima grande questão. E é isso mesmo. Eu conversei com um advogado em Portugal separadamente sobre essa questão do passaporte para o programa, e ele disse: sim, agora existe um requisito de residência. Se você não for descendente de judeus de Portugal, é como eu, californiano, querendo ir para lá. Eles não gostam de californianos porque causamos alta no mercado imobiliário, segundo ele. Na verdade, sim, existe um requisito de residência, mas a forma como eles comprovam isso é enviando correspondência para você. Você tem que ter um número de telefone, tem que pagar contas. E aí ele disse: então o que você faz é comprar um imóvel ou alugar um, e depois aluga ele como Airbnb. E ele disse: eu conheço pessoas que administram esses imóveis, e aí você vai embora de trem e o governo simplesmente pensa: ah, ele mora nesse lugar. Enquanto isso, o cara da agência de advocacia aluga o imóvel no Airbnb para turistas, fazendo com que ele praticamente se pague. Depois de alguns anos, você já morou lá o suficiente para obter um passaporte. E aí começa novamente esse jogo de gato e rato, pois existe uma exigência. Mas aí um advogado, um agente, alguém está disposto a fazer algo no limite ou até passar do limite por você pelo preço certo. Sim, e aí está tudo certo. É isso mesmo, você tem razão. Isso mostra a incerteza global, já que isso ficou 1000% mais popular nos últimos 5 anos, seja qual for o período. Sim, e assim, eu posso afirmar que vi isso ir do 0 aos 60. Estamos, tipo, nos 55 agora. Qual você acha que será o próximo passo? Acredita que mais países vão vender passaportes, como os EUA, ou que vão agir de outra forma? Isso está virando questão de imigração, talvez reduzamos ou aumentemos o preço? Esses são imigrantes que os países realmente não vão rejeitar, né? São pessoas brancas ricas que têm empregos remotos e gostam de dinheiro. Não é. Vai ser um problema político diferente de grandes números de pessoas vindo do norte da África ou do Oriente Médio, basicamente por questões raciais. Eu acho que o que vai acontecer, e isso é só uma especulação minha, é que eles vão apertar um pouco as regras, vai parecer um pouco mais rígido, mas sempre vai ter um jeito de contornar isso. Acredito que o mais importante é realmente se mudar, o que é bom, pois agora as pessoas parecem querer isso. Acredito que muitos de nós podem aproveitar alguns anos no exterior para ampliar horizontes. De qualquer forma, Sim, com certeza. É engraçado. Uma coisa que pensei é que toda essa discussão sobre o fim da globalização e o retorno do nacionalismo, na verdade, faz as pessoas aproveitarem ainda mais a globalização. algumas pessoas Algumas pessoas, sim. vai ser quase como um nível diferente, né? Vai ter quem diga assim: quando começou esse negócio de nacionalismo, eu entendi. Decidi tirar meu passaporte irlandês por descendência, ou como você diz, herança. Minha chefe de vendas na Podcast One também está tirando o passaporte irlandês dela. Basta dizer que seu bisavô ou avô tinha e logo você consegue um ótimo passaporte, já que a Irlanda é bem tranquila. Acho que a Itália fechou as portas para isso há alguns meses, porque muita gente dizia que tinha avó ou bisavó da Sicília. Agora eles decidiram parar. A gente já pegou metade de Nova Jersey. O que tá acontecendo? É o que tá rolando com Edson, Nova Jersey, todo mundo indo pra lá. Acho que eles se cansaram disso e decidiram endurecer bastante os requisitos. Quem se inscreveu antes de abril está tranquilo, mas o restante está em situação difícil agora. A Áustria, os alemães sempre foram rigorosos com isso. Então eles realmente querem ter certeza de que você foi expulso por causa dos nazistas, ou que seus avós moraram lá, ou até mesmo que você passou um tempo lá, fala alemão e por aí vai.
Mas eu acho isso bem interessante. Esse tipo de camada de pessoas que têm dinheiro internacional, que não querem ficar presas a um lugar por diferentes razões, vão se tornar mais internacionais. Acho que as pessoas com quem cresci em Michigan não vão fazer isso tão cedo e vão manter o passaporte azul delas. E se isso significa que só pode ir para a Flórida, pois não pode ir ao México, Canadá ou Europa em 10 anos, Isso vai ficar preso? mas isso não afeta o dia a dia deles. Não é algo que incomoda. Eles vão para Fort Lauderdale nas férias, não para Paris, e se quisessem, agora não poderiam. Eles precisam solicitar um visto, o que leva um ano, não sei. Então, isso é fascinante para mim e um pouco alarmante, porque parece que, olha, eu estou do lado certo da linha. Eu acho que aqui, felizmente, mas só porque eu tive muita sorte, eu comecei um podcast há 18 anos e agora ele é lucrativo. Se eu trabalhasse na mesma área que meus pais, minha mãe era professora de escola pública, meu pai era operário de fábrica de automóveis, eu não teria nenhuma opção de fazer ou explorar algo assim. E isso vai criar uma divisão na sociedade que não existia antes. Sim, nós já temos tanta desigualdade e só vai aumentar, acho que isso é claro. Deixa a gente com alguma notícia boa, Alguma notícia boa? qualquer coisa. Agora me sinto melhor lavando meus ganhos ilícitos do podcast e escapando da jurisdição do ZEUA. Agradeço por isso, mas nos deixe com algo mais positivo. Acho que sim, algo positivo, talvez para todos, menos para os americanos, mas acredito que alguns americanos finalmente. Aqueles de quem estávamos falando, finalmente talvez estejam deixando um pouco de lado a arrogância sobre como se veem, sobre como o país deles se comporta e percebendo que, sabe, eles não são imunes. Deixando a arrogância de lado. Você não tem Twitter? Os americanos, especialmente os que viajam para o exterior, demonstram mais humildade. Eu acho que vamos começar a ver isso e sabe para onde esse momento vai nos levar, quem sabe, mas espero que para algum lugar melhor. Você tem que manter um pouco de esperança. Sim, isso é verdade, sabe? Eu não ia continuar depois disso, mas me sinto compelido a fazê-lo. Eu costumava dizer coisas assim, isso de novo. Tô tentando pensar em um bom exemplo, mas seria algo relacionado à imigração, por exemplo. Ou a maneira como, digamos, a China trata as pessoas ou vigia as pessoas. A cada 5 ou 10 anos, mais ou menos, eu perco um pedacinho da minha capacidade de fazer isso direito. Antes de 2001 e do Patriot Act, eu diria que essa vigilância era absurda. Não fazíamos isso. Veja como sua vida se compara à nossa. E eu penso, Patriot Act, 11 de setembro. NSA, revelações de Edward Snowden, realmente não tenho moral para comentar isso. Foi tipo, aceitamos imigrantes, os incorporamos à sociedade, enquanto esse país os trata como cidadãos de segunda classe e não os integra. Agora penso, estamos deportando pessoas sem devido processo para um presídio em El Salvador que as mantém presas como gado. Talvez eu fique de boca fechada sobre isso também, então eu ainda... Quando governos agem de forma ultrajante, isso pode normalizar o comportamento ou mostrar ao mundo o quão grave é. Acho que agora estamos nessa segunda situação. O mundo está horrorizado com essas deportações, inclusive no Canadá e na Austrália. Eles votaram em partidos liberais realmente moderados e decadentes porque não queriam seguir esse caminho com os candidatos no estilo Trump. Então talvez isso também seja algo para termos um pouco de otimismo. Sim, principalmente se você puder ir para o Canadá com seu passaporte iraniano. Obrigado, Atossa Araxia Abrahamian. Prazer, Jordan. Obrigada por receber.